Shalom, meu amado, minha amada irmã, graça e paz, tudo bem? Deus te abençoe de modo extraordinário nesse novo dia e as bênçãos do Senhor se renovem sobre ti e sobre tua casa. Hoje, devocional de número 20 da série 5, Aquieta-te, estamos tratando de um subtema tão importante como perdemos a presença de Deus. Pensando na experiência do copo e da vela, lembra? Vamos ler 1 João 3,17. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Nós não apagamos o Espírito Santo deliberadamente. Nós apagamos o Espírito Santo quando, na nossa ignorância e no nosso egoísmo, nós fechamos o coração para alguém que está necessitando de socorro, seja qual for essa necessidade. Às vezes fechamos o coração porque fomos feridos e não queremos mais amar. Não queremos mais sofrer ou correr riscos, principalmente quando nós lembramos de algumas pessoas que nos traiu ou nos traíram. Não queremos mais sofrer esses riscos. No entanto, amar é sofrer. O amor tudo sofre. Amar é correr risco. Não podemos fechar o coração para o amor, apenas para o pecado. Com isso, foi revelador e libertador para mim, e eu tenho feito sempre essa oração. Pai, necessito do teu Espírito Santo na minha vida. Preciso ser cheio do Espírito Santo. Que coisa extraordinária pensar nisso. E o que me animou a voltar a orar assim foi exatamente quando eu me deparei com o texto de Lucas, no capítulo 11, versículo de 11 a 13. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará, em lugar de peixe, uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Por muito tempo, quando eu, ao ler esse mesmo texto, Lucas 11, versículos 11 a 13, pensava sobre o batismo no Espírito Santo. Todavia, depois entendi que esse texto também fala de uma bênção diária, que transcende ou vai transcender sempre o dia do batismo. Jesus usou o pão nosso de cada dia, ou seja, usou alimentos que eram consumidos diariamente para a manutenção da vida e do corpo, naturalmente, quando um filho pedia ao pai. Não lhe era negado, pois se tratava de um capricho ou algo do gênero. Mesmo quando nós já recebemos o Espírito Santo, continuamos a necessitar do Espírito Santo como alimento diário, pão diário para a nossa vida. Isso testifica com o mandamento apostólico para sermos cheios do Espírito Santo, também com a advertência apostólica para não apagarmos ou entristecermos o Espírito Santo. Isso está em conformidade com o que sentimos acerca da nossa própria necessidade de sermos plenos desse amor. Enxergamos a nossa dependência de uma direção contínua na vontade do Pai. Anelamos pelo poder do Espírito de Deus em nós e através de nós, pela atitude do Espírito Santo. De fato, desejamos ser denominados, possuídos completamente pelo Espírito Santo, não é verdade? Eu, então, mais uma vez voltei a pedir ao Pai o maior de todos os bens, a maior bênção que um ser humano pode receber, o Espírito Santo. E sei que Ele não nos negará esse pão, esse alimento,
esse bem. Pense nisso, deixa o próprio Espírito fazer com que essa palavra ministrada nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite para você, faça crescer o seu entendimento em relação à dependência do Espírito Santo. Não apagueis o Espírito Santo. Amém? Bom, você quer nos seguir nas redes sociais? Nos acompanhe aí no nosso canal de YouTube, que está aí na tela para você, e também no nosso Facebook, conforme está aí para você na tela. Deus abençoe, beijo no coração, te vejo no próximo devocional de número 21. Graça e paz.